Oi pessoal, tudo bom? A gente vai analisar hoje uma decisão importantíssima do informativo 769 do STF. Nele ficou definido que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Vamos ao caso concreto e depois a gente analisa o dispositivo em si e por que ele foi recepcionado pela Constituição. Bom, o caso concreto era o seguinte: no RESP 658.312, uma empregada que havia sido demitida pelo seu empregador pleiteou na Justiça do Trabalho a recepção de verbas não pagas por aquele empregador. Dentre essas verbas, ela alegou as verbas do artigo 384 da CLT. O que esse artigo fala? Ele fala o seguinte: em caso de prorrogação do horário normal de trabalho, será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário de trabalho para as mulheres. Ela trabalha até 6 da tarde, que é o horário normal dela de trabalho, fica estabelecido que naquele dia haverá uma hora extra. Antes de dar início àquela uma hora extra que ela tem que cumprir naquele dia, a mulher empregada tem direito a 15 minutos de descanso. Então ela para às 18, descansa até às 18h15 e continua a sua jornada de trabalho. O empregador alegou que ele não havia pago esses 15 minutos com o adicional de 50% relativo à hora extra, porque ele alegou que esse artigo violava a isonomia, tendo em vista que esse direito não é garantido aos funcionários do sexo masculino. Isso chegou no STF para análise, porque o fundamento em questão da discussão, se aquela empregada tinha de receber essas verbas trabalhistas do 384 era válida ou não, tinha relação com o argumento constitucional. Nós precisaríamos avaliar o artigo 384 à luz da Constituição Federal, artigo 5º, princípio da isonomia. O que o STF analisou nesse caso? Não era caso de análise dentro do SRE, de uma análise incidental de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o artigo 384 ele é antes da Constituição. Então, se nós estamos falando de uma norma pré-constitucional, nós não podemos analisar a constitucionalidade dela ou não. Nós analisaremos a sua recepção ou não pela Constituição Federal. E analisando esse artigo de uma maneira aprofundada, o ministro Toffoli, relator desse caso, declarou: essa norma foi e deve ser recepcionada pela Constituição Federal. Quais os argumentos, quais os fundamentos desse caso? São dois: componentes sociais e componentes biológicos. Pelo componente social, entendeu, ministro? É comum o acúmulo de atividades pela mulher no lar e no ambiente de trabalho. Então, justifica-se esses 15 minutos extras para a empregada do sexo feminino, tendo em vista que no seu ambiente de trabalho, ela é uma empregada do sexo feminino comum. Mas quando ela chega em casa, ela exerce outro papel, ela tem uma jornada dupla nesse caso. Ela é mãe, ela é esposa. E o componente biológico? Pelo componente biológico, entendeu, ministro, que é natural do sexo feminino uma menor resistência física comparado aos homens. Por isso justificaria esse descanso que ela teria direito a 15 minutos antes de dar início à sua jornada extra. Interessante o argumento, apenas complementando o ministro Toffoli, do ministro Celso de Mello. Ele disse: fixado no núcleo social de determinado direito fundamental, o legislador, o Estado, não pode retroceder a garantia daquele direito. Então, tirando da mulher esses 15 minutos que já estavam garantidos a ela dentro da CLT como um direito adquirido, nós estaríamos retroagindo socialmente, violando então esse princípio. Disse Celso de Mello: são inconstitucionais as normas que tentarem violar esse núcleo essencial, já consagrado, se não criarmos alternativas para isso. Ou seja, nós temos o dever de reconhecer essa recepção do 384, tendo em vista que não há qualquer alternativa apresentada para as mulheres nesse caso. Nós apenas suprimiríamos esse artigo sem apresentar uma alternativa a ela. Para finalizar, eu te pergunto:
Esse artigo da CLT é a primeira vez que nós temos uma norma priorizando a situação, o critério, o componente social e o componente biológico de uma mulher? Não é a primeira vez, não é a única norma. Os ministros trouxeram vários outros exemplos que agora eu cito para vocês. Por exemplo, licença maternidade com prazo superior à licença paternidade, está na Constituição. Prazo menor para a mulher adquirir direito à aposentadoria por tempo de serviço e tempo de contribuição, aqueles 5 anos que estão nas leis de direito previdenciário. Proteção especial para a mulher vítima de violência doméstica, Lei Maria da Penha. Então não é um caso único e específico que nós podemos dizer que as mulheres estão sendo tratadas com igualdade na lei. Foi o argumento do ministro Celso de Mello. Aqui nós não estamos falando em priorizar o tratamento da mulher, nós estamos sim garantindo a igualdade dela na lei. Isso que foi entendido pelo STF, o 384 foi então recepcionado pela Constituição Federal. Então é isso, gente, julgado importante, memorizem os componentes social e biológico, que pode cair nas provas de vocês, tá? Semana que vem a gente se vê.